capítulo 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram encher ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Senhor, já oramos, mas mais uma vez eu te agradeço pela tua palavra. Eu peço a Deus que as palavras que saírem da minha boca sejam instruídas e dirigidas pelo Senhor. Ao falar comigo dentro dessa palavra, eu sinto a tua presença, eu sinto, Senhor, o Senhor bem próximo, ali me explicando as coisas. Muitas vezes eu tenho dificuldade para expor, mas eu tenho certeza de que quando eu estou ali estudando, o Senhor fala muito comigo. Então eu peço, Senhor, me usa para expor a tua palavra da maneira que o Senhor deseja. E ainda, Senhor, eu quero orar pela minha mãe, que se encontra ali naquela clínica Unimed. Nós não sabemos qual é o problema que ela está passando. Já vem por mais de uma semana doente, e hoje teve que retornar ali agora à tarde com ela. Eu peço, Senhor, que descubra, ou eu tenho certeza que o Senhor pode fazer este milagre. Mas eu preciso, ó Deus, necessito e quero, essa é a minha vontade, mas eu preciso da tua. Cura minha mãe, leva ela de volta para o meu pai, para que eles cuidem do outro, Senhor. Eu oro agora no nome de Jesus. Amém. Peço que os irmãos continuem orando pela minha mãe, pode se sentar. Os médicos não descobriram, ainda acharam que ela estava ela tinha intoxicação. Ela lembrou mesmo, antes de ontem, que ela usou veneno na casa, minha mãe não pode. Mas só que não está melhorando, teve que voltar agora à noite. Continue orando. Irmãos, o cenário dessa vida, esse globo lindo, no meio dessa multidão de gente, quem é que você sente, ou como é que você se sente? Quem é que você sente que você é? O que é que você sente como pessoa em relação a este mundo, em relação ao que veio fazer nessa terra? Se é normal estar aqui, o porquê você está aqui? Qual a sua missão? Eu acho que eu já fiz essa pergunta em algumas outras pregações. Eu procurei em outros textos para pregar, mas eu voltava aqui, neste texto. E eu estive em São Paulo dias atrás, e nós tivemos uma experiência de andar pelas ruas, né? Carol gostou pra caramba.
quando nós caímos ali antes da 25, mas a 25, não sei se alguém ainda já esteve lá, ela é bem alta e desce. Eu estou aqui, né, vendo vocês, deve ser muito mais, né? Ladeira o quê? Porto Geral. Lá de cima, você vê uma multidão tão grande. Muita gente. E o medo de perder o outro ali no meio, né? Então eu guardo as cores das roupas. Eu tenho o costume de estar sempre pensando, sempre calculando, sempre meditando. E ao estudar, eu lembrei daquela multidão. E o lugar de cima também, de avião. É engraçado demais olhar e ver tudo isso, ver as pessoas. No meio da multidão eu me sinto Deus se uma formiga. E de lá de cima então, do avião, Deus mostra pra gente e fala: vocês não são nada. E eu contemplo tudo. E nessa passagem, eu vejo e percebo o seguinte: a Bíblia leva a nós a muita multidão. Mas sempre a multidão, Deus trabalha com alguém no meio da multidão. E nessa passagem aqui, Jesus, aqui fala o primeiro versículo. O primeiro versículo fala: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao largo de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia. Então Jesus estava no meio de uma multidão que se apertava no pé. Mas Jesus estava ali e observava ao longe. Então Jesus observa. Ele está sempre observando. E nós vemos um monte de passagens sobre a multidão. Ouvimos um monte de pregações onde as pessoas perguntam: você faz parte da multidão? Não é assim que muitas vezes falam? Aquela multidão que andava atrás, interessada no peixe, no pão do milagre. Aquela multidão que andava atrás do barulho da multidão. Aquela multidão que queria mais um milagre. Ou você faz parte daquele que queria algo diferente de Jesus para que marcasse a vida dele por um inteiro? Então Jesus se encontrava no meio de uma multidão e observava 2 barcos. Mas ele já observava Simão, que depois era, no caso é Pedro, né? Ele já observava aquele cara, aquele camarada. E eu tenho certeza que no meio de um monte de mulheres grávidas, quando no ano de 1970, Deus já observava a minha mãe, que sabia que ela ia trazer uma menina chamada Neide. E eu olhando para essa mensagem, eu falava: Senhor, eu não sou Pedro, mas eu também sei que o Senhor observava no barco de longe. Tanto que eu vejo no decorrer que estava um monte de gente ali, ele podia ter escolhido gente dali, ele olhava aquele barco. E aí, a gente vê no versículo, a gente vê em toda a Bíblia, Jesus sempre observando. Jesus estava no meio de uma multidão, e uma mulher desesperada para ver Jesus, toca em Jesus. O que Jesus faz? Para e fala: alguém me tocou. Jesus observa que algo diferente havia acontecido naquele momento. Uma mulher tocou Jesus e foi curada. Jesus caminhando com uma multidão, um homem querendo ver Jesus, mais do que qualquer pessoa daquela multidão. Ele era baixinho, pequenininho. Ele fala: eu preciso ver Jesus. O que ele faz? Sobe no mar. Jesus não precisava olhar para cima, ele já sabia. Ele fala: desce da árvore, Zaqueu. Ele observa Zaqueu no meio da multidão. E muitos outros. O cego, a beira da estrada, que gritava. Ele faz um milagre na vida daquele cego. Então, no versículo 3, no versículo 2, ele viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E Jesus observando tudo. Entrando num dos barcos,
mas é poucos que decidem estar com Jesus. E aí ele chama aquele barco e entra naquele barco. Ah, irmãos, quando eu vou lendo o que eu estou falando, eu gosto de ir para a história. Eu acho que eu deveria ter estudado história. Diz que o Hugo falou que eu gostaria de ter conhecido Porto Alegre, porque é histórico. Eu, quando passei, eu gosto de ver coisas de história. E na Bíblia eu viajo vendo, né? Eu viajo vendo as coisas. Você já imaginou? Jesus está aqui hoje. E não é no barco de todos vocês que também Jesus vai entrar. Pode ser que seja de todos. Você já imaginou Jesus hoje entrando no barco da tua vida? Aleluia, glória a Deus. Você já imaginou hoje Jesus mudando a tua história por completo? Quando ele mudou a vida de Simão naquele dia? Glória a Deus. Você já parou para pensar hoje que não interessa esse mundo que nós somos iludidos com ele aqui? Porque Simão não era um cara qualquer. Eu acredito que ele tinha uma frotinha de barcos. Jesus vai lá e fala: chega de dinheiro. Agora eu quero fazer de você o que é que precisa ser feito na vida do homem, aquilo que eu vim para fazer com o homem. Aí então, ele entra naquele barco. Ah, Jesus, se o Senhor não estivesse no barco das nossas vidas, como já teríamos afundado, né? E seguindo mais embaixo, a minha mensagem, irmãos, ela não tem, como é que fala lá, direção, André? Texto por texto. Introdução, divisão, né? Falei, Senhor, mas foi tudo do meu jeito. Também não quero mais ficar indo lá no Google perguntando, entendendo as experiências que alguns tiveram para depois eu vir passar aqui. Não que eu copie, mas eu quero analisar. Eu também não quero. Então é meio assim, sabe? Era bom que o pastor Fabiano nem ficasse assistindo, né? Ele fica dividindo tudo, né, irmão Jair? O Jair, quando vai pregar, ele está estudando. Você parou de fazer o curso? Parar de fazer o curso, Jair? Fazia um curso, irmão Jair. Ah, parou. Terminou. Eu achei que eles aparelham no teste, eu deixei meu sonho. Então, continuando, eu fui tentando ver cada coisa que Jesus fazia nessa passagem, de versículo por versículo. Então, quando Jesus entra no barco, ele senta e conversa. Gente, que coisa mais maravilhosa sentar e conversar com Jesus. Eu falei que eu fiz naquele dia que eles viajaram. Eu não sentei, eu ajoelhei e conversei com Jesus. Jesus, olha, eu sei que é assim ou que é assado, mas vai junto. Eu de verdade não sei dessas palavras. Eu não sei, Senhor. Porque quando eu falo para eles é normal, para a gente é loucura. Então, Senhor, se é loucura, mas por favor, vai junto na loucura. Eu usei essas palavras. Então, você já imaginou que gostoso que é Jesus sentado no barco dessa nossa vida? Vendo aqueles lugares lindos, meu? Eu achei uma estrada muito bonita. Você viu Jesus lá? Que estrada mais linda que eles viram, né? E Jesus sentado no barco para a gente, irmãos. Mas no barco, não é só isso. Eu já passei de barco. Ai, Jesus, se esse trem tombar, vai morrer todo mundo, né? No mar enorme. No barco tem o quê? Ventanias, tempestades, fura o barco, entra água, tampa com Durepox, né? Espírito Santo, o Durepox, ainda vai lá e tampa por água. Ah, Jesus, como é maravilhoso esse Jesus, olhando para Pedro, para Simão. Eu faço um monte de confusão, meus irmãos. Olhando para Simão, sentado ali, falando com a multidão, mas o texto me mostrava assim, era com Simão. Era com Simão. E mais embaixo, no versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai a vossa rede para pescar.
é algo principal na nossa jornada aqui, no meio da multidão que é este mundo, e que faz muita diferença obedecer. Jesus fala, Jesus direciona, Jesus fala, faze-te ao alto mar, lança a tua rede de novo. Jesus, mas eu já tentei tantas vezes. Desobedece. Jesus fala, põe. Jesus, mas eu já pus. Jesus fala de novo. Jesus, eu já falei. Jesus fala, é para continuar. Jesus, mas não tem mais. O buraco está aqui, não tem mais gente passar. Jesus já deu tudo errado, esse negócio não vira mais. Mas Jesus fala, vai para dentro. Joga a rede de novo. Irmãos, enquanto aqui as coisas não acabaram, é assim que tem que acontecer. Tenta mais uma vez, mais 10. E Deus é tão bom, irmãos, que faz a gente esquecer para trás e faz a gente pensar que nem é a segunda vez que nós estamos tentando. Então, no versículo 4, Jesus fala, e a gente entende, descendo para o versículo 5, que ele obedece e acata de uma maneira muito humilde, né? De uma maneira humilde, bondosa, de uma pessoa que entende quem ele está falando com ele. Respondendo, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede. Glória a Deus, aleluia. Esta obediência faz toda a diferença. Toda a diferença. Senhor, eu trabalhei a noite toda. Será que sou eu? Ou alguém de vocês já disseram essa frase: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, para mim não dá mais. Já esgotou tudo aqui. Até remédio eu já dei, porque eu não aguento mais. Né? Senhor, o desânimo, o filho, o emprego, a vida espiritual, o marido, quantas coisas não dá mais. Mas o Senhor está mandando. O Senhor está mandando você obedecer. Senhor, porque o Senhor está mandando, eu vou obedecer. E obedecer faz tanta diferença. E no versículo 6, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. A obediência traz solução. A obediência traz cura. A obediência impede coisas. A obediência faz com que a gente se torne melhor. A obediência te torna um cristão melhor. Muito mais. A rebeldia te afasta de Cristo. Aquela multidão havia ouvido Jesus falar. Vocês lembram dos 10 leprosos que tiveram a oportunidade de chegar ao lado de Jesus? E 10 leprosos serem curados de uma vez? Um só voltou. Mas também ninguém sabe mais o que aconteceu com ele. Porque eles não quiseram. Eles não só a cura. Igual aquela multidão que queria só pão e peixe para matar a fome. Mas obedecer a Jesus.
Faz toda a diferença na nossa vida. Obedecer a Jesus faz eu estar com 27 anos de casamento. Obedecer a Jesus faz eu estar com 52 anos caminhando nos caminhos cristãos. E assim você vai colocar na sua vida. Talvez você não estivesse mais casado. Porque estar casado muitas vezes não é fácil. Mas a obediência à palavra do Senhor, nós entendemos que é aquilo que o Senhor escolheu para nós. Então a obediência faz toda a diferença na nossa vida. Eu não sei para quem eu dizia essa semana. Se o seu pai ou a sua mãe te disser, não casa com aquela menina, não casa com aquele menino, não casa não. Porque eu não preciso de olhar testemunho de ninguém lá fora, dentro da nossa casa. Minha mãe e meu pai aceitou alguns casamentos ali. Fazer bastante, né? Alguns não. E deu muito errado. E deu certo, que se exigiu. Então, a obediência, irmãos. A humildade. Olha que humildade. O que foi, Gabriel? Você está aqui na mão. Olha só o que é ser humilde. Jesus, mas eu já fiz isso a noite inteira, eu estou morrendo de sono. Mas eu vou te obedecer. E aí eles pegam muitos peixes. Versículo 8 diz o seguinte: 8 não, 9. Pois que o espanto se apoderara dele. 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, e dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. 8. Irmãos, esse reconhecimento na vida do ser humano é muito, muito sério. Muito, muito sério. Eu tenho hora que eu não quero nem cantar o louvor que vão cantar aí. Porque eu não estou vivendo o que a letra daquele louvor está falando. Tem horas, ou tem dias, que a minha oração, todas as noites, eu e minha esposa ora junto. E tem algum assunto que é aquele assunto que nós oramos por ele todas as noites. Mas eu não estou cumprindo com aquilo, então você não pode nem falar para Deus me ajudar, mas eu vou ter isso aqui. Eu estou fazendo errado. Reconhecer que nós somos muito fracos, nós somos muito pecadores, e que Cristo é tremendo, que Cristo é maravilhoso. Não tem palavras, irmãos. A Maria já falou aqui, quarta-feira, ela estava dando um curso, e que a irmã que ela estava dando no discipulado disse que Jesus é maravilhoso. E que às vezes a gente não acha a palavra. Eu falo isso direto. Eu quero falar algo para Jesus. Jesus, muito obrigado por isso. Mas assim é pequeno demais. E parece que é pouco demais. Parece que me está saindo lá, sabe assim, da dor no fundo e da sinceridade. Mas aqui Pedro estava diante, Simão estava diante de Jesus. E ele viu o seguinte: não existe nada mais tremendo do que isso. Eu trabalhei uma noite inteira e nada aconteceu. Mas Jesus chegou aqui, ele falou, o milagre aconteceu. E aí ele vê o milagre. E ele reconhece, ele fala: Jesus, não fica aqui não, eu não sou digno de ficar perto. Que jeito você tem tratado Jesus? De que maneira você tem tratado Jesus? Jesus te deu algo tremendo. Como você tem feito? O que é que você tem feito? Nós vemos que a obediência, a humildade de Simão, o reconhecimento de ser pecador, fez algo tremendo nessa passagem da Bíblia. Naquele momento que acontecia aquilo ali, o encontro de Jesus
acontece algo tão maravilhoso. E Simão passa a ser chamado de Pedro, né? E passa a ser o discípulo de Jesus. Morre de cabeça para baixo, porque achava que não era digno de morrer igual Cristo havia morrido. Não era digno. Porque ele deixou Jesus entrar no quarto dele. Porque ele ouviu a voz de Jesus. Ele foi humilde e obedeceu a voz de Jesus. Ele reconheceu a grandeza, a soberania e que nós somos pecadores. Ele não teve grandes coisas financeiras, coisas badaladas, mas ele sofreu. Mas o nome de Pedro é pregado em onde quer que vocês forem neste mundo. O nome de Pedro é anunciado. Porque ele deixou Jesus entrar no barco dele. Daquele dia em diante, esse barco não pescou mais para dinheiro, mas foi atrás de ganhar as almas. E nada lhe faltou. Fome, eu acredito que havia momentos, né, que sentiam fome, mas os homens de Deus, no caminho da vida deles, deu comida, porque eles não morreram de fome, morreram por causa da palavra do Senhor. Eu deixo essa palavra para a igreja nessa noite. Tinha 2 jovens ontem ali no creche comigo, 2 jovens. A gente ficou um pouco parado ali na frente, quase na hora de eu ir embora. Eu fiquei perguntando para eles se eles iam à igreja, fiquei escutando um pouco eles. Aí eu perguntei para eles, eu já estava estudando, né, esse texto. Aí eu perguntei para eles assim: vocês sabem por que foi que vocês nasceram? Né? Vocês sabem por que é que vocês estão aqui? Eu explicando eles. Tem muita gente que não sabe. Tem muita gente que está aqui nessa terra que acha que nós viemos aqui para arrumar namorada, para construir, para fazer viagens. Podemos fazer viagens, podemos fazer passeio igual fazemos agora. Mas o propósito de Deus é usar as nossas vidas para o ministério deles. Aonde quer que for. Bom, você está no ônibus, fala de Jesus. Você está na rua, fala de Jesus. Eu entro num condomínio muito grande e eu levo o cachorro lá no fim dele. E várias vezes está um sol quente, que eu estou voltando, eu vejo alguma funcionária nas casas, vindo de a pé para a portaria. E é longe as casas lá. Eu paro e grito: moça! Ela fala assim: você vai para a portaria? Ela fala: vou. Entra aqui que eu te levo. Isso é primeiro Jesus, irmãos. Nós falamos: nossa, que beleza, né? Que aí conta a experiência. Essa semana uma contou para mim: nossa, estou indo embora porque minha filha vai casar, porque Deus foi bom. Eu falei: Jesus é maravilhoso. Irmãos, nós precisamos o tempo todo, nesse barco da vida, pregar com gesto, com atitude, com amor. Não é só abrir e falar. A Bíblia tem que estar nas nossas atitudes, nos nossos gestos. Né? A Pedinte ontem para mim veio, não seria uma mentira, né? Mas que Jesus acompanha. Eu falei: Deus, Jesus, olha a batalha. Olha a batalha. A Bíblia está festejando, a Bíblia está festejando. Já dá uma outra. Ah, você vai querer ser criança, né? E aí eu falei de Jesus ali para você marca para ela. Ela virou alegre e feliz: irmãos, põe Jesus no barco de vocês. Sejam humildes. Muitas vezes eu tenho visto atitudes de cristão que não tem sido de humildade. Jesus não habita nisso. E dói demais. Dói demais ver a falta de humildade na vida de pessoas que dizem ser cristão. Eu não estou falando de pessoas que não são cristãs. Estou falando de nós. Dissemos ser cristãos. Falta de obediência, falta de humildade, falta de bondade e de misericórdia. Não é atitude cristã. Então eu vi isso na vida de Simão, que passou a ser discípulo do Senhor e ser chamado de Pedro. Ele
E tem um longo ministério depois pela frente. Decide hoje você. Se você tem sido uma multidão aqui dentro da igreja, ou se você tem sido chamado por esse Jesus e tem feito a diferença. O chamado de Jesus para o homem na face da terra. Amém? Vamos se colocar de pé. A Luana vai falar mais, gente. Ela chorou bastante. Aquela vai com o microfone? Paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu gosto de falar, né? Mas, Não. quando eu estava na emergência do hospital, eu falei para Deus que eu ia vir aqui falar para os irmãos quando tudo isso passasse. O acidente aconteceu quando a gente já estava voltando, saindo de Gramado, e sempre que eu estou ali na garupa da moto, eu sempre vou falando com Deus. Porque assim, a gente vê muita coisa bonita. Tem muita coisa bonita nesse mundo e tudo foi feito por Deus mesmo. E eu comentei com o Hugo, quando a gente saiu, logo eu comecei a fazer uma oração, eu falei, Deus, coloca o seu anjo ao nosso redor, coloca o seu anjo ao nosso lado, à nossa frente, atrás da gente. E eu creio que Deus fez isso. O lugar onde a gente caiu era um lugar bem perigoso, não tinha acostamento, foi dentro de um túnel, e bem mal iluminado, sinalizado. E no momento que a rodovia estava bem movimentada, era sábado, 7h30 da manhã, na terça-feira ia ter o feriado, né? Então estava bastante gente saindo para a viagem. E no momento que a gente caiu, ficou alguns minutos ali, não sei quantos, mas sem passar um carro onde a gente caiu. A gente caiu estava na pista, né, deitado. Então, tenho certeza que se tivesse vindo algum carro ali na hora, teria passado por cima da gente. Mas eu acredito que Deus colocou seus anjos, como eu tinha pedido, Ele colocou lá atrás também. E logo que a gente estava com os amigos do lado na moto, eles estavam junto com a gente. E logo que eles conseguiram trazer a gente no canto, aí começou a vir um monte de carro, caminhão, estava muito movimentado mesmo. Tanto é que a gente demorou um pouquinho para o socorro. Hoje que a pessoa que estava com a gente, né, eu vi ela novamente hoje, ela comentou que a gente chegou no hospital mesmo, que fizeram a tomografia 9h30 da manhã, e a gente tinha caído às 7h30. Eu tive uma laceração no fígado, meu fígado teve um corte de 7 centímetros por 3, foi em grau 3, a laceração, então dá uma hemorragia interna. Porém, não teve, não teve mão de médico nenhuma, foi a mão de Deus mesmo. Meu fígado, o sangue coagulou e ele não sangrou mais. Porque se eu fosse aguardar a intervenção de algum médico, eu teria morrido. Até eu ter chegado no hospital, teria feito a tomografia e tal, já era tipo meio-dia, 1h da tarde. Então, foi Deus que colocou a mão dele, né, o sangue coagulou, e desde o momento do acidente a recuperação já começou, porque não precisou de nenhuma intervenção. Talvez também se tivesse outro médico ali, ia ter que fazer a cirurgia, né, porque em muitos casos é feita essa cirurgia. O que foi feito ali no repouso é algo estudado recentemente, né? O método não cirúrgico, no meu caso, né? Aguardar o organismo mesmo e se reajustando, voltando ao normal, e foi isso que foi feito. Graças a Deus, o médico que atendeu a gente em Capão da Canoa, uma cidade pequena, 55 mil habitantes, no hospital, ela tinha tomografia. O médico atendeu a gente ali, ele conhecia o médico de Porto Alegre, tinha trabalhado junto, trabalha lá em Porto Alegre também. E desde o momento ali, ele já entrou em contato com esse médico que me atendeu em Porto Alegre, que era especialista nesse caso, que já tinha feito um estudo sobre isso. Então, Deus colocou pessoas certas no nosso caminho. Esse médico foi uma pessoa usada por Deus mesmo, muito abençoado, foi super gente boa para mim, super humilde. E todos ali também no hospital,
É um pessoal super atencioso, agradeço muito a Deus pelas pessoas que Ele colocou na nossa vida. Mas é isso, irmãos. Agradecer a oração de todo mundo. Às vezes a gente pensa que porque Deus está cuidando da gente, que nada ruim tem que acontecer. Mas as coisas ruins acontecem mesmo na nossa vida. Tipo assim, um momento que a gente não está esperando, e às vezes a gente fica se perguntando, mas por que comigo? Por que desse jeito? E em um momento eu questionei a Deus. Desde o momento que caiu ali, eu não imaginava que tinha acontecido algo tão grave, porque eu conseguia me movimentar, eu via que eu não tinha quebrado nada, não ralado muito, a gente estava com roupa, então não chegou ralar, chegou um raladinho aqui. E desde o momento que eu não entrei em pânico, eu não fiquei nervosa, e isso poderia ter prejudicado também, se eu ficasse em pânico, a gente acelera o coração e aí faz sangrar mais. Mas desde o momento que a gente caiu, eu fiquei super tranquila. Todo momento falando para todo mundo que eu estava bem, nem a minha pressão caiu, minha pressão costuma cair super fácil. Mas nem isso aconteceu ali no momento. Deus me segurou, então eu fiquei firme, graças a Ele. Agradeço a oração de todo mundo se preocupou. Amém. Glória a Deus. Eu estou esperando ainda, ela vai sair para dar o pulo aí. Senhor, nós te louvamos, Deus. Te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso. Senhor, quando eu digo essa palavra, eu não consigo achar outra do tamanho que é necessário achar para falar com o Senhor. O Senhor é magnífico demais. Além de qualquer pensamento nosso, nós não temos, Senhor, nada, é muito pequeno para alcançar o quão grande é o Senhor. Senhor, esta passagem fala comigo no seguinte: nós estamos num mundo muito lotado de gente. Não sei falar aqui o número, mas até existe um número. E eu pergunto sempre para o Senhor: Senhor, é tão difícil para os nossos olhos imaginar que o Senhor vai querer entrar no nosso lar. Que o Senhor quer algo, através de algo, uma pessoa tão pequena que sou eu. Mas eu olho e falo assim: o Senhor se interessou por um pescador. O Senhor viu o coração daquele pescador. O Senhor viu que aquele pescador tinha um coração enorme ao ponto de reconhecer a tua grandeza. Aquele pescador tinha algo maravilhoso que era viver a vontade do Senhor. E eu oro, Senhor, através dessa palavra pedindo. Eu sei que o Senhor já chamou vários aqui. Eu sei que nós somos um povo grande, mas nós não queremos, nenhum de nós queremos aqui ser só uma multidão. Senhor, não faz sentido ser só uma multidão. Muitas vezes eu fico questionando muito isso. Senhor, eu não quero estar aqui só por causa disso que eu vejo todo dia. Senhor, eu não quero estar aqui só para ficar correndo atrás de ter que ganhar dinheiro para manter, Senhor. Não é assim. Senhor, me ensina a me entregar. Ensina-nos, Pai, a tua igreja a se entregar de maneira que o teu povo, o nosso povo, este povo, possa viver aquilo que é o que o Senhor espera de nós. Um povo que, quando a multidão olhar, vão ver: aquela pessoa é serva de Deus. Onde até o suor de Paulo fazia milagres. Senhor, eles eram diferentes. Quando eles entregaram a vida deles ali para viver o ministério, a vontade do Senhor, eles se entregou tudo, Deus. E eu fico apavorada, Senhor, de ver na idade que eu já estou, gastando os meus dias com essa multidão de terra. Senhor, eu não quero ser isso.
Senhor, eu não quero gastar o resto dos dias que eu tenho pela frente, tentando ganhar dinheiro para construir coisas que vão ficar aqui, Senhor. Eu não quero isso para mim. Senhor, eu oro e peço a tua igreja hoje, consiga entender por que é que o Senhor nos chamou. Senhor, me ajuda a mudar, Senhor. Me ajuda a mudar os meus dias, me ajuda a mudar a minha história. Senhor, eu não quero ser ignorante, mas eu quero conseguir chegar nas pessoas e que elas consigam ver através de mim aquilo que o povo via em Pedro, em Paulo, em João. Senhor, eu quero ser, Senhor. Não é inveja do ministério deles, mas é que aquele era o ministério verdadeiro, Pai. O Senhor sempre ouviu eu dizer, Pai, o Senhor sempre ouviu. Eu não quero ficar sentado num banco de igreja só para vestir uma roupa, ou só para falar, eu fui cumprir com aquilo que é comum o homem fazer no culto. Não, Senhor, eu não quero. E, Senhor, eu não tenho mais poucos anos de idade. E nessa jornada eu pude ver, Senhor, eu pude ver há 30 anos atrás que forma aquelas coisas e ver como é que está hoje. Eu dizia hoje, eu disse isso essa semana para várias pessoas. Senhor, faz a diferença, Pai. Levantar e ver, sem fazer nada de diferente. Eu não quero isso, Pai. Eu não sei se a igreja que está aqui também tem pensado assim. Eu entrego, Senhor, a minha vida e lanço a minha rede mais uma vez, porque eu confio no Senhor. Mas eu quero ser pescador de homem. Me ajuda, Senhor. Eu oro pela tua igreja agora. Ajuda a tua igreja, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, pela vida que o Senhor nos deu de volta. A vida do Hugo, da Eduana, contando o testemunho deles aqui. Aqueles que confiam no Senhor, têm os anjos do Senhor acampados ao seu redor. E nós louvamos ao Senhor por isso. E sabemos que quando nós colocamos o nosso coração no altar do Senhor,